presidente do PSB, Carlos Siqueira, fez críticas à reforma ministerial do presidente Lula, alegando que os partidos que o apoiaram deveriam ser mais valorizados. Assunto para Misael Mainete, chegando agora ao Jornal Jovem Pan, o que Siqueira disse ainda sobre o Centrão, meu caro Misael. Bem-vindo, bom trabalho. Siqueira disse que o Centrão é um partido que vai ficando enquanto é conveniente. Muito boa noite a você, Tiago. Boa noite para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, criticou a gestão de Lula, do PT, em relação ao ministério, à reforma ministerial, e ele fez essa declaração. Ele ainda usou a frase assim, vai ficando com o sopro do vento ao se relacionar, ou melhor, ao se referir sobre o Centrão. Ele também usou um exemplo de Pedro Fernandes, do União Brasil, do Maranhão, que recusou um convite para assumir o Ministério das Comunicações no governo federal, e aí ele fez essa declaração em relação ao Centrão. Ele também comentou numa reportagem no jornal O Globo sobre a possibilidade do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se candidatar à presidência da República no lugar de Jair Bolsonaro, do PL, que está inelegível. E ele disse que, se isso acontecer, os partidos do Centrão vão apoiar Tarcísio e não vão apoiar o presidente Lula. Nessa reportagem, Siqueira ainda disse acreditar que os partidos como o União Brasil, o PSD, o MDB, o PP e o Republicanos só vão dar apoio a Lula em 2026 se a popularidade do presidente estiver em alta. Ele acredita que Lula pode melhorar os índices de aprovação dele, da popularidade, e que, para isso, o presidente Lula precisa priorizar a pauta de segurança pública, que a gente tem mostrado aqui no Jornal Jovem Pan diariamente. Vale lembrar que, mesmo negando que vai participar das eleições, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pegou essa pauta de segurança pública, colocou embaixo do braço, mesmo recebendo críticas de um lado e elogios de outro, mas é uma pauta que está aí também embaixo dos braços de Tarcísio de Freitas nessa luta contra o crime organizado. Ainda sobre Carlos Siqueira, ele disse que não acredita que um governo de esquerda deva vencer aqui no estado de São Paulo e que Alckmin não deve abandonar, entre aspas, não deve sair para tentar uma vaga aqui no governo de São Paulo, porque ele não conseguiria e, na opinião dele, Lula perderia também um aliado que seria o melhor vice que Lula teria conseguido. Eu tentei contato mais cedo com Carlos Siqueira, ele não conseguiu responder, disse que estava num exame médico e por isso não conseguiu responder aos meus questionamentos em relação a essa entrevista que ele concedeu. Vale lembrar que ele deve deixar o partido muito em breve e vai ser substituído, muito provavelmente, por João Gomes, prefeito de Recife, um político jovem e bastante popular. Tiago. É isso, a velha relação do governo com o Centrão. Bom trabalho, Misael. Vou chamar Dora Kramer. Me diga uma coisa, o PSB é partido do vice-presidente da República. Agora, se há dificuldade com o PSB, imagine com os outros, Dora Kramer. Pois é, aí é que está. O problema é que as dificuldades com o PSB não são levadas em conta pelo governo na perspectiva da eleição de 26, porque o PSB não tem para onde correr. Além de ser o partido do campo de centro-esquerda, ele tem o vice-presidente da República. A preocupação do governo é realmente segurar os antagonistas, tá certo? Ou os antagonistas, mas não tropo, Aqueles que ali estão no governo, mas não são bem governo. Agora, a análise do Carlos Siqueira, ela é perfeita, ela é uma análise que está se fazendo em todo canto. Claro que esses partidos não estão com tendência a ficar no campo do presidente Lula em 2026, a menos que haja uma inversão total aí do caminhar da carruagem e que Lula exploda numa popularidade espetacular, aí sim poderia haver esse movimento. Mas o Carlos Siqueira, só que o Carlos Siqueira não vai deixar o partido, ele vai deixar a presidência do partido, tá? Só para esclarecer. Então é isso, não tem muito para onde correr. Muitos aliados falam a mesma coisa que Carlos Siqueira. Já vi entrevistas do Zé Dirceu, do ex-marqueteiro João Santana, falando na mesma linha, Mas a preocupação do governo é com quem está escapando e não com quem não tem para onde correr.
E volta aquela história, né, Kobayashi? Será que o governo pode confiar no Centrão? É possível um desembarque total no ano que vem, dependendo das condições de quem vai ser o candidato, o adversário do presidente Lula, que também, se confirmar a candidatura dele, né? Mas a gente precisa deixar claro, o governo não se ilude com o Centrão, principalmente o presidente Lula, sabe bem com quem lida, sabe como é que funciona esse jogo da política que no Centrão há ali a tendência deles apoiarem quem tiver mais forte perto das eleições. Então isso é uma corrida do presidente em relação à popularidade. Se ele tiver condições de aumentar a sua popularidade, ele tem mais chances de ter o Centrão. Não só isso, nessa questão de negociação de ministérios, de apoio, as emendas parlamentares que tem já trabalhado nesses últimos anos, enfim, é isso o que atende aos interesses do Centrão. Não é pauta ideológica, não é projeto de governo, não é política pública que tem a apresentar, é justamente esta bandeira fisiológica e de probabilidade. Quanto maior a probabilidade de ganhar, ali estará o Centrão.